Nossa convidada de hoje é veterinária e terapeuta sistêmica, especializada em luto e finitude de pets. Ela oferece suporte emocional a tutores, promovendo uma visão que valoriza o impacto das emoções e do amor na relação entre humanos e animais. No encontro de hoje, vamos abordar temas como a comunicação intuitiva com os animais, a eutanásia, como lidar com a dor da perda, o luto pet e o papel do amor nas conexões entre tutores e seus animais. Com vocês, Ednilce Galego. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é veterinária e terapeuta sistêmica. O nome dela é Ednilce Galego. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito Tudo obrigada. bom, meu Tudo querido? bom? Boa noite, Edi. Boa noite, boa noite. Ô, Edi, pode chamar de Edi? Sim. Tá, Edi pode chamar de Bia, Alex Alex mesmo, mesmo. porque não dá mais para reduzir o nome. Querida, eu andei te stalkeando do bem nas redes e achei muito interessante seu trabalho quando você aborda bem essa questão do luto pet, né? O luto que a gente tem pelos pets e todo mundo aqui tem pet. Então, isso me chamou muita atenção, porque, assim, eu devo confessar, a minha última cachorrinha que faleceu, eu passei 3 dias dentro de casa e vou te dizer, tive que tomar remédio para não pensar. E eu só conseguia dizer assim, é uma dor, estou devastada. Porque, assim, como médica, eu sempre fui uma máquina, teoricamente, programada para salvar vidas. Mas a gente perde pacientes durante o caminho. Então, sempre fui muito sensível, sempre chorei muito. Mas, como médica, eu sabia que eu tinha dado tudo que eu podia. Então, é aquela coisa, quando você perde para a vida, né? Ok. Mas a questão dos bichinhos, primeiro que você é 100% responsável por eles. Pelo menos eu me sinto assim. E é um filho que nunca vai embora, que está sempre ali. Porque chega uma hora que o filho você joga para o mundo. E o pet não. A vida dele é você. Eu costumo dizer assim, eu sou a vida, o livro inteirinho dele. Ele corresponde a alguns capítulos da minha vida. Exato. Né? Então, eu fiquei muito mal. Eu sempre fiquei muito mal quando perdi cachorrinho, mas eu tinha uma coisa eu nunca pensei em não ter. Porque eu sabia que eu não vivo sem. Isso sempre foi uma verdade. A pessoa falava para mim, não, papapá. Eu falei, não, na hora certa eu vou ter. E essa hora dá 3 meses no máximo, porque eu entro em abstinência, né? Sim. Então, eu achei muito interessante o teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, por que da escolha da veterinária? E depois, dentro da veterinária, como é que foi essa mudança de rumo para uma parte da veterinária que não é tão comum da gente achar, né? Que é essa questão mais de estudar um pouco mais essa comunicação entre seres humanos e animais, interespécie, né? Que a gente fala. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa trajetória. Sim, na verdade eu comecei a medicina veterinária desde muito cedo. Eu nunca pensei em fazer outra profissão, outra coisa. Foi sempre Desde pequenininha você desde gostava de pequenininha. bichinho? Foi a primeira opção. Eu lembro, desde criança, sempre falei, é veterinária. Não tinha segunda opção. Não tive, eu nem fiz teste vocacional na época. Então, eu sempre fui muito certeira na opção. Né? Sempre tive animais, me conectava com eles, mas era uma época onde os animais viviam nos quintais. Exatamente. Né? Então, era Fora uma de casa. outra relação, exato. Eles ficavam fora de casa. Eu era de São Paulo, capital, então os animais eram para cuidar da casa, né? Muitos eram nesta proteção. Então, para vigiar. Para vigiar, era muita loucura né? isso, né? Ficavam muito tempo presos na corrente, os grandes soltavam à noite. Então, era essa dinâmica
naquela época de 20 a 30 anos Verdade. atrás, Uhum. que naquela época nós tínhamos uma outra conexão com os animais, né? Que de 20, 30 anos para cá, as coisas mudaram. Mas, então, então, com 17 anos eu já passei no No vestibular, vestibular. né? Então, entrei em contato muito cedo com a medicina veterinária e sempre foi a minha primeira opção. Só que dentro da medicina veterinária, apesar de eu gostar dos animais, eu sempre me conectei mais com as pessoas, Uhum. porque eu segui a carreira acadêmica. Uhum. Então, num primeiro momento, isso não estava nos meus planos, mas assim que eu acabei a faculdade, eu fui contratada pela universidade para ser clínica Aham. do hospital, da faculdade, tocar o setor da clínica Uhum. médica. Né? Eu sempre fui uma estagiária sempre estava lá de noite no hospital, Dedicada. A dedicada. faculdade de veterinária. A faculdade de Então veterinária. você ia fazer a parte dos ambulatórios, Isso, coordenar os eu era ambulatórios. médica veterinária do setor da clínica, Uhum. né? Uhum. E neste processo, como eu estava inserida na universidade, eu tinha que auxiliar os professores Uhum. nas aulas práticas, quando elas ocorriam dentro do hospital. Então, eles pediam meu auxílio. Então, na verdade, os animais, para mim, sempre foram uma ponte, Uhum. um elo entre o que eu fazia, o que eu aprendia e, de alguma forma, ajudar o aluno, né? E eu sempre me senti um pouco diferente como veterinária, porque eu sempre, desde que aquele animalzinho chegava, mesmo naquela época, eu não conseguia olhar só para o animal. Sempre me preocupava a angústia que estava por trás daquele tutor. Uhum. Aquilo, eu queria dar um conforto. E Então, era o que você está falando é que o que te chamava atenção sempre era a conexão que existia entre tutor. Não, era assim, o animal chegava acidentado, Uhum. muito doente, né? A pessoa chega lá toda nervosa. Mesmo naquela época, porque no hospital veterinário, escola, era muita emergência, porque não Uhum. tínhamos hospitais como temos hoje, né? Então, era uma época de muita emergência e eu fazia parte da triagem para receber esse tutor. Então, normalmente, em hospital, como é? Você vai para o paciente, para o animal e deixa a pessoa, esquece as pessoas que estão lá fora, porque você tem que salvar aquela vida. Uhum. Só que isso para mim nunca fez sentido. Então eu sempre fui aquela, não, tem que saber, vem aqui, você participa. Então eu sempre, né, tinha esse cuidado de querer Trazer uma conexão dele com olha, falar, bichinho dar dele. uma satisfação do que estava acontecendo e do que você e do que ia eu tentar poderia fazer, Uhum. né? Então não deixar aquela pessoa ali. Então isso, e aí eu via que aquilo era estranho dentro de um hospital, né? Mas isso eu senti isso. E aí hoje, né, fazendo uma retrospectiva, eu já via o quanto eu já gostava Você trazia uma humanização ali, tanto pro pet Não, quanto mais pro seu tutor. e pro Pro tutor, tutor. tanto pro tutor. E o pet eu também fico pensando, né? Porque a gente sabe assim, minha mãe tá ali Puxa fora só o microfone esperando. um pouquinho para você. Assim. Ih, perfeito. Sim. Porque a gente sabe que a mãe tá ali fora esperando, o meu Exato. pai tá ali fora esperando, o meu filho tá ali fora me esperando. Mas o bichinho não. Então, quando você traz ele para perto, você traz aquele conforto também pro bichinho. Perfeito. Exato. E hoje, mais do que nunca, eu sei disso. Mas antes era uma coisa mais por intuitiva, Uhum. né? Eu sentia, até para fazer alguns tipos de procedimentos, eles ficavam mais calmos com o tutor, mas também tinha o inverso, aquele tutor muito nervoso, muito desesperado, passava esse desespero, não trazia tranquilidade. Então aí sim, você pode esperar lá fora, e era impressionante. Tudo dava certo quando aquele tutor, que estava muito desesperado, parecia que a gente nem conseguia canular, não conseguia fazer os procedimentos, né? Então, mas isso sempre eu fui observando, né? E foi assim. Então, foram durante 5 anos auxiliando lá como médica veterinária, né? No hospital escola, no setor de clínica. Nessa época, fazia muito atendimento emergencial. E aí foi onde eu decidi ser docente, porque eu me encantei com esta
possibilidade de ensinar, né? Aquilo fazia muito sentido para mim. É como se você pensasse assim, eu quero, de alguma maneira, ensinar essa visão dessa relação tão íntima e cheia de nuances emocionais e sentimentais entre o tutor e o seu pet. E de alguma forma, ensinar também naquela época, que eu estava no início, ensinar que tudo que eu pegava, tudo que eu aprendia no hospital... Essa sua observação que acabou virando um conhecimento empírico, num Sim, primeiro momento. sim. E a parte técnica também, Também, ok. né? Então, a parte técnica também. Então eu falei, então eu vou para a área acadêmica mesmo. Aí foi mestrado, pós, aí a gente, né, tem uma carreira aí para seguir. E quando realmente... E aí foram 25 anos dentro da docência, né, e 10 anos na pós-graduação. E você entrou como professora clínica? Isso. E Tá. aí, depois que eu finalizei, né, as formações, aí eu entrei como professora de clínica médica e semiologia. Né? Então, e eu lembro que eu sempre tentava trazer para o aluno esta visão, não só do animal, mas que veja como que aquele tutor está se sentindo, né? Coloque ele junto, às vezes... E uma das áreas, as minhas primeiras áreas de atuação que me ajudou muito a ter essa sensibilidade foi por conta da medicina felina. Os felinos, eles não são animais que você faz o que você quer. Você é que vai ter que ver o que ele permite que você faça. Então, não é aquela coisa, é assim. Não. Até como médica veterinária, né, como médicos veterinários, nós temos que interpretar aquele paciente de forma individual, porque os felinos ainda naquela época não são os Garfields de hoje. Eles eram muito mais irracíveis, porque eles eram semidomiciliados, então você precisava ter toda uma outra forma, né, de abordagem. Então, a medicina felina, que foi a minha primeira especialidade, me ensinou muito a observar o paciente e no tempo dele, né? E nessa é individual mesmo, né? O felino, ele é completamente diferente. Completamente. Eu tive um felino assim, não quer dizer que aquele outro vai ser igual, não. E não é porque eles trazem memórias transgeracionais, né? E também tudo que eles viveram na barriga da mãe deles, né? Na mãezinha, e como foi o desmame, isso fica registrado como traumas, como é no ser humano, né? Isso também, e o processo de socialização deles é muito mais intenso do que do cão, até pela domesticação, que é bem mais recente do que do cão. É verdade. Então, o felino, a medicina felina me fez observar e ter que trazer aquele tutor mais ainda para uma abordagem médica. Então, eu fui vendo, eu estou trazendo isso porque parecia que eu estava sendo preparada para o trabalho que eu faço hoje, né? E é muito interessante porque com 30 e poucos anos, ao ler o livro O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Dharma. Né? Eu só conhecia o Karma e não o Dharma. E quando eu li o Dharma, vi a palavra Dharma, propósito de vida, que você tem o seu, mas você tem um que você serve à humanidade, eu falei, eu não estou no meu Dharma. Gente, eu nunca tinha visto, aquilo me atormentou absurdamente. E eu falei, pra onde eu tô indo, né? A medicina veterinária não é meu Dharma. E eu fui buscando. E eu falo que quando você quer, você sabe que quando você tem a noção e você vê como verdade que todo mundo tem aqui um propósito, você vai sendo trabalhado para isso, né? E eu acho que eu estava sendo já. Então acho que foi desde o comecinho. Mas será? Porque assim, o teu propósito, se você não tivesse feito veterinário, você não tinha como estar exercendo. Não, então. Já estava. Já estava. Você precisava daquele estágio ali para você ser o que você é hoje. Para fazer o trabalho que eu faço. A medicina veterinária foi o seu estágio para você chegar ao seu Dharma hoje. Exato. Até para entender o animal, a parte clínica do animal, claro. Né? Até quando a gente está falando dos processos de finitude, porque hoje é muito difícil para um tutor
sustentar e acompanhar um animalzinho que está no processo de finitude, de terminalidade por um câncer ou qualquer doença, né, crônica, né, Até demência, degenerativa, né? a Eu tenho uma amiga que demência, tá com qual o Alzheimer canino, né, o déficit exatamente. cognitivo, sim. Então, hoje é muito porque é um ser presente na ausência, né? Ele está presente, Exatamente. mas ele está ausente. A pessoa não reconhece mais aquele Muda animal a relação, ali, né? muda a relação. Mas não Então, pode mudar o amor nem o respeito. exato, né? Então, eu com certeza estava sendo muito preparada para conseguir entender, né, Uhum. e entendendo esta relação. E isso foi por muitos anos, né? E incrivelmente, eu quis, muitas vezes, desistir da medicina veterinária, Uhum. porque, de alguma forma, aquilo não me preenchia mais. Você fazia tudo tecnicamente, Tudo direitinho, tecnicamente, perfeito, mas faltava alguma coisa. faltava alguma A coisa. forma da veterinária tradicional, não Exato. desmerecendo de jeito Sim, nenhum, pelo nossa, contrário, é. né? Você tinha a técnica, executava a técnica, mas você queria mais. Sim, tinha Uhum. algo que não me preenchia. E não era assim, o trabalho, eu gostava do que eu fazia, o lugar onde eu estava, a remuneração, Remuneração. tudo, assim, estava tudo certo, equilibrado. Mas a minha alma não tinha algo que eu falava, "Ai, é isso, sabe? A vida é isso, Tinha será?" algum Tinha algo a lugar que mais você tinha que que eu ir. tinha que ir. E eu sempre ouvi das pessoas ao meu redor que eu era insatisfeita. Uhum. Porque era como se quando eu alcançasse alguma coisa, logo eu já estava partindo para outra. Buscando outra. Falei, nossa, você é muito insatisfeita. Parece que nunca nada te satisfaz. Mas eu sabia que não era mais ali o meu lugar, tinha algo a mais, né? Só que até hoje eu compreendo por conta do autoconhecimento, né? Que ele entrou na minha vida, tudo tem um momento certo, mas entrou tarde, eu acho, né? Mas se eu tivesse já esse entendimento antes, tudo seria mais fácil. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, Ede. Sim. Eu acho que tudo tem um tempo. Nada é antes nem depois. Essa coisa do autoconhecimento. Eu acho que a gente, com 80 anos, a gente vai estar nesse processo. Talvez até mais profundamente. Exato. Né? Até porque quando a gente vai passando as décadas. Exatamente. Eu passei dos 50 agora, eu falo. Parece que agora é um outro núcleo, tudo é mais profundo, tudo é, né, mais intenso. Mas né? é muito mais libertador. Sim. Que a gente já não se importa Sim. muito com muitas besteiras que você se importava Sim, antes. o que descabelava, eu falo, não quero trocar jamais, né? Exatamente. Jamais. E então era muito essa desvalia, né, das pessoas não enxergar essa vontade de crescer, de estar em ao galgar outros passos, né? E eu nunca esqueci ainda aquela coisa do Dharma, do meu propósito. E eu procurei, a ponto de fazer cursos durante alguns anos. Até que eu desisti, assim, eu falei, chega, cansei, porque eu fui atrás. Buscar. E ok. E o ponto, na verdade, antes de até, eu acho que foi um ponto muito importante para esse passo da transição de carreira, como de médica veterinária, docente para terapeuta, durante muito tempo eu fiquei muito insatisfeita, assim, tem algo errado, vamos buscar mais, não é isso. Mudei de várias faculdades, eu cheguei a mudar de cidades, até de especialidade. E quando eu cheguei num momento onde eu falei, nossa, agora as coisas parece que fizeram sentido. Eu estava bem numa universidade que eu já tinha pedido para sair várias vezes, mas voltei. Eu falei, bom, se eu voltei, tem algo que eu não aprendi aqui. O que eu não aprendi aqui que a vida está me fazendo de volta? E eu consegui ver, né, que eu não estava reconhecendo muitas coisas. E aí, quando eu comecei a trabalhar a gratidão por coisas que eu antes não
Era agradecida. não era agradecida, só julgava, enfim. E aí a coisa ficou muito confortável, aí tudo desmoronou, né? Aí, assim, vieram demissões, veio a pandemia, Uhum. aí virou um caos, né? Assim, profissionalmente falando, uma instabilidade muito Naquela grande época. naquela Foi um época. caos geral para Um caos todo geral. mundo, né? E naquela época eu Se tinha uma reinventar. segurança, 2020. 2020, 2020. eu tinha uma segurança, que a gente sabe que toda não segurança existe. não existe, né? Mas que era o trabalho da pós-graduação, que eu viajava o Brasil todo, tendo a oportunidade de ministrar aula, né, em todos os estados. E ali era uma coisa que eu falei, nossa, eu vou fazer isso até o resto da minha vida, eu tenho uma segurança, Uhum. né? Só que com a pandemia, aeroportos fecharam. Fechados. Tchau, Exatamente. acabou. Tipo, agora, né? E depois a universidade mudou muito, né? Então, só que antes deste processo, que aí entra um pouco o luto, Uhum. né? Antes de passar por essas demissões, Aí você está falando do seu luto. aí eu vou falar do meu luto. Do seu luto, É. exatamente. Eu sou geminiana, cabeça... Aham. E hoje eu falo, eu trabalho tanto nesse campo sutil que Tem que ter muito cuidado, assim, né? a mente, ela vai muito... Aham. A mente é muito mais rápida do que a A fala. fala. Do que a construção do discurso. Exato. Exatamente. Então, porque tudo vai andando junto, né? Eu falo que na minha vida tiveram alguns marcos, e esses marcos de conhecimento é que fizeram essa construção. Então, o primeiro pilar foi a medicina. A medicina veterinária. Veterinária, né? Sem dúvida nenhuma, a docência, saber lidar com o aluno, saber o respeito, né? E o respeito não é você impor, é você Saber fazer e ensinar. saber E ser ensinar respeitada por isso. com a sua postura e não impor, principalmente de uns anos para cá, né? Uhum. Então, isso me ajudou muito neste processo, acho que de lapidação. E um pilar muito importante na minha vida, e ele constrói um pouco para o trabalho sistêmico, para a compreensão maior, foi o estudo que eu tive da física quântica, Uhum. conhecimento das leis universais, do Caibalion, né? Uhum. E ali eu vi que culminou junto com a separação de 20 anos, né, de um casamento. Uhum. Porque nos diz, né, quando a gente desde criança, né, fala que a vida, né, as pessoas falam que a gente tem que estudar, casar, ter filhos, ter o seu trabalho, né? Então, e tudo, teoricamente, que eu fui fazendo, dito como certo, Se desfez. Deu E de tudo repente errado. desmoronou tudo. Uhum. O que eu escolhi não deu certo, o casamento também não. Eu falei, cara, com 40, né? Assim, então, assim, tudo que foi falado que se eu fizesse iria Era dar garantia. certo, era garantia, e não foi. Eu falei, cadê as minhas verdades? Que mundo é esse? Quais são as verdades? E aí eu fui apresentada a compreender a vida de um lugar mais profundo, Uhum. livre das religiões. Porque a religião ela é importante, mas ela tem que te dar a força de uma forma de conexão com algo maior para você passar pelos processos. E eu não estava conseguindo ter uma resposta para o que eu estava passando. Você está dizendo, vamos lá, é que a tua fé foi abalada junto com as situações. Sim. E as religiões, entre aspas, deveriam fortalecer a nossa fé. E num Exato. momento de perdas, tanto do casamento, profissional, pandemia, que foi uma perda para todo mundo, a sua fé fraquejou. Sim. Você, né, assim, ela deixou de ser o teu sustentáculo. Sim. E até antes da fé, foi o fato de você falar, nossa, nós temos que ser pessoas boas, nós temos que, se você for boa, se você for correta, se você for honesta, é como se tudo vai dar certo.
E, ao mesmo tempo, o que não acontece de bom, às vezes é um castigo, né? Ou é um karma, dependendo da religião onde você está, né? Então, eu tinha um pouco desta visão, porque era o que tinha sido Uhum. apresentado. Então, a religião, as religiões, elas não me deram respostas. Eu sempre fui muito aberta. Nunca fiquei em caixas das religiões, apesar de sempre estar conectada com Deus. E aí eu sempre fui uma pessoa buscadora, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, entender, até para eu me transformar. E naquele momento, quem me deu a resposta para eu continuar, mesmo eu fazendo tudo certo, por que que deu errado, foram esses conhecimentos da física quântica, Uhum. onde eu saio da vítima e, na verdade, eu é que sou responsável por tudo. É Pelo bom e pelo interessante, ruim. Edi, é interessante isso, porque assim, não é só física quântica. Se você for na filosofia, tá lá, Na Também. filosofia, né? A gente tem que exato. ter cuidado, porque parece que a física quântica é uma coisa que vai dando resposta. As Sim, respostas estão bem antes Já de vinham. Cristo, né? A filosofia clássica, o o estoicismo diz estoicismo, isso tudo, né? Então é exato. importante a gente, eu sempre digo, vamos valorizar quem já veio antes, né? Já falando tudo, Sim. né? Hoje eu falo assim, hoje a base, a filosofia, ela é muito Com importante, certeza. porque ela vai dando profundidade e sentido para a vida, Dando humanidade. O que é ser um humanidade. ser humano? Que é bem mais complexo do que cumprir regras e esperar resultados, né? Sim, exato, exato. Perfeito. Mas foi assim, foi a fagulha Entendi, que entendi. Foi o o gatilho gatilho da ficha cair. para a filha Chacaí falar, peraí, tem coisa aqui que eu nunca vi na vida e E que eu pensei, nunca tinha visto por esse ângulo. que eu nunca tinha visto por este ângulo, Perfeito. né? Que aí é uma parte que eu fui apresentada por essa parte da física onde tem um criador maior, tem um observador, Uhum. né? E a mente consciente e inconsciente. E que então, aí eu fui sabendo das crenças, né? O que eu carregava, talvez não, os traumas, né? Uhum. As coisas de infância. Então, muitas coisas estavam sendo projetadas no meu mundo externo para que eu me olhasse, para que eu fizesse as minhas transformações. E eu nunca, até então, não tinha esta Se informação, atentado para isso. atentado para isso. E aí a filosofia depois o Caibalion foi me dando lustro para que eu pudesse me sustentar na minha fé Entendi. até ela chegar realmente, entende? Então isso aconteceu num processo antes de toda essa demissão Uhum. e essa Essa queda do essa castelo. queda do Puxaram castelo. o tapete, né? Puxaram o tapete, assim, Uhum. sem nada, tudo que havia construído em todos os pilares, ele havia sido ruído, né? Uhum. Então você fica meio sem chão, Sem chão. né? E neste processo eu fui me reerguendo, né? Por conta desses conhecimentos. Tive um outro relacionamento que me trouxe vida, né? E aí foi onde eu consegui acessar o meu amor. Uhum. Se Não conectar com você. comigo. O amor, Internamente. o alto amor. O alto alto amor. Exatamente. E você conseguiu enxergar que eu posso amar o outro, mas primeiro me amando. Exato, né? Então, eu comecei a acessar um amor em mim que nem eu sabia que eu tinha. E aí, eu comecei a ter potência em todas as áreas da minha vida, né? Porque é como se o outro, através do outro, eu também conseguisse reconhecer em mim coisas que eu não via e eu não reconhecia. E então aí foi uma fase muito importante, né? Foi uma fase de construção, né? Conhecer uma Ednilce que eu não conhecia, né? Então aí as coisas foram acontecendo, né? E aí a transição mesmo aconteceu quando esse relacionamento se rompe.
do teu marido. Não, primeiro. Do o- segundo. Ao do segundo que segundo. você acessou relacionamento, que eu coisas. que você acessei, percebeu que a perceber sua importância que a independia minha- de qualquer coisa. Exato, que a Exatamente. minha Que a fonte desse amor era sou sua. eu. É. Sou eu, E aí acabou e tudo bem. né? E você percebeu que você continuou Que era forte. não, então esse segundo relacionamento ele me trouxe vida e onde eu consegui ver ressignificar os Uhum. outros pilares Uhum. neste processo e trabalhando junto com todos os outros conhecimentos da vida de uma forma mais profunda que eu não tinha. Então, mais uma vez, parecia que tudo já estava sendo construído novamente, né? Só que neste processo, este relacionamento se rompe. Só que ao romper, eu vi que, na verdade, estava faltando este auto-amor. Eu acessei o amor, Mas não Não sabia que era a sabia fonte. mas eu não Você sabia. achava que era a ponte. Descobriu achava que era a que- fonte. Exato. Uhum, perfeito. Então, essa ruptura de vínculo, que acessei um amor potente, foi para que eu, num processo de reconstrução, acessasse o meu auto-amor, Uhum. quem eu sou, que é o amor da fonte, Uhum. né? Que aí é onde você começa a se conectar com algo que é verdadeiro, potente, que ninguém te tira. E é deste lugar que a gente consegue transbordar para o outro, Uhum. né? Mas, só que falando é lindo, mas passar pelo processo É difícil. foi muito difícil, porque eu acessei uma dor que eu nunca imaginei que eu iria acessar. Eu me senti devastada. Eu me senti... é devastada, não tem outra porque Deve ter palavra, sido muito né? difícil mesmo. Não, né? mas é interessante você estar falando, porque todas as vezes que você se refere a isso, me dá sempre a sensação de... O parto é uma coisa dilacerante, dolorosa, mas a E é gente liberta. e E é nasce uma lindo, né? vida, né? Então, Exato. eu acho que nós renascemos algumas vezes durante a Através vida da dor material, também. né? Muito. E eu acho que geralmente o gatilho sempre é alguma coisa dolorosa. Sim. Não vejo, assim, Eu também. não interpreto nem dor como, é dor. Eu sempre pergunto, tá um processo de renascimento. E tem uma coisa na minha vida que sempre foi assim, de 10 em 10 anos eu refaço, ou então eu acrescento coisas, não fecho caminhos, mas abro outros e deixo as coisas rodando em paralelo. Isso para mim era uma coisa muito certa. De 10 em 10 anos eu falava, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Mesmo Sim. estando tudo bem. Mas é como se eu tivesse, é como se fosse uma fonte que tem mais caminhos para abrir. Sim. E que não está muito no meu controle, né? Exato. Não está, né, no nosso controle Não, isso. e não é se você faz isso ou aquilo, é uma coisa de sentimento, é sentir, não é, estabelecer regras e cumprir. Não vai por ali. E aí foi onde eu eu aprendi na dor, aprender a viver através do sentir. E sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E isso é muito doloroso para a mente, né? A mente quer o controle, Que é segurança. quer segurança. Uhum. E naquele momento, eu falo que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o luto. Mas todas as falas que eu recebo são falas que eu dizia, né? Eu falava para mim mesma e sentia. E era uma dor desvalidada. Porque muitas pessoas trazem e falam, mas ainda você está chorando? É só um animalzinho. E eu às vezes eu ouvia, mas você está mal assim? Mas é só um relacionamento. Né? Então tinha que se calar. Né?
Só que ninguém conseguia entender como ninguém consegue, por isso que é a dor. Porque o luto é o quê? É a ruptura de um vínculo Com certeza. muito importante, não necessariamente é a morte, Uhum. né? Às vezes a gente sofre um luto quando A gente tem muitos lutos de um durante a trabalho. vida. Sim. uma uma empresa, de uma amizade. amizade, né? E uma coisa importante isso, né? Que vai fazendo um pouco do sistêmico. Eu fui tendo rupturas ao longo da minha vida sempre, de pessoas, amizades, né? De empregos, enfim. Lugares. Faz Lugares. lutos de lugares. Exato, de lugares. E eu nunca vivi. Uhum. Eu nunca me permiti a viver, porque diziam que tem que ser forte. Né? Seja forte, né? Siga, tem que seguir. Né? Então, é aquela... então, acho que eu nunca tinha aquela... Me permitir acessar aquele sentimento. Né? Então, também quando ele veio, aí ele veio muito intenso. Porque tudo que a gente não vive e não dá vazão, ele vai ficar, eu falo que fica no iCloud. Fica na nuvem. Fica na Uma nuvem. hora baixa. Uma hora vai vir. Faz o download. Uma hora vai chegar. Por isso que é importante a gente, né, viver. Então e aí juntou, né? Então, com a ruptura deste vínculo que eu julgava, né, onde eu era fonte da minha alegria, da minha vida, era meu oxigênio. Hoje eu acho que eu falava até isso, era o oxigênio, era uma relação disfuncional, hoje eu vejo, né? Mas, enfim. Com certeza. Dependência. Exato. Hoje, para mim, é muito claro. Dependência, né? Muito claro. Mas que na época você só sabe acessar a dor, né? E aí veio, depois de 4 meses, e esse meu luto, ele durou 1 ano e meio, mas de sentir dor física. Acordar e dormir com dor. Uma dor física. Física. Psíquica manifestada em dor. Em forma de dor. Exato. Psíquica, emocional, mas manifestada em forma de dor mesmo. De dor física. E aí eu conseguia entender as pessoas que pensam muitas vezes até em tirar a sua própria vida. Né? Eu recebo muitas pessoas que falam isso. Eu quero morrer junto com o meu animalzinho. E eu tive até que fazer uma formação em luto dentro da psicologia, não para atender, mas para o que eu falo quando chega nesta abordagem, para poder como encaminhar para os profissionais. Com certeza, né? até Porque para identificar, para poder identificar ver se esse grau de luto não está exacerbado numa Exato, depressão. Exato. Porque tem um luto fisiológico, tem o tempo, tem tudo direitinho, mas começou a perdurar, Exato. ou a intensidade ultrapassou todos os limites, a gente já tem um quadro de depressão com muito risco. Com muito risco. Então, até tem alguns profissionais que, assim, alguns psiquiatras, alguns psicólogos, que aí eu já encaminho, porque o meu atendimento é um atendimento único, é uma coisa muito pontual, né? E depois, mas eu identifico Você abre o caminho. Eu abro o caminho, falo, olha, porque a pessoa, ela não valida, né? Que ela não valida que ela tá com essa dor e que essa dor é real. Ela acha que ela tá com um problema. Ela fala, nossa, e aí é onde quando ela às vezes vê o perfil e vê outras pessoas até com dor, ela se identifica, ela fala, nossa, não sou só eu, que bom, porque ela acha que ela tem um problema, né? Pela dor que ela sente pela perda do seu animalzinho, né? Então esse processo, né? Mas voltando ali, né? Então foi muito doloroso, fiquei 1 ano e meio neste processo. E aí você se identificou, percebeu assim, lá com os cachorrinhos, como na minha vida, na vida de uma pessoa, olha os lutos ali. Porque eu ainda nem trabalhava. Nunca fui acolhido. Exato. Quando as pessoas chegavam e falavam, mas é só um cachorrinho. Exato. A eutanásia dele, não é nada demais. Exato. Isso me mata. Exato. Deus me livre. Pois é, e isso ainda tem todo um contexto neste processo, mas isso ainda foi tudo antes de trabalhar com luto. Eu tive que acessar, por isso que eu falo, olha como a gente vai sendo preparada, né?
neste caminho, quando a gente entra no nosso Dharma, quando a gente vai para o sentir, eu acho mais profundo até, quando a gente vai trabalhar a partir da alma, né? Porque no olhar, né? Eu vou lá com o meu coração. Claro, tem a técnica, mas eu tô lá disponível de uma outra forma, porque eu sei o que aquela pessoa sente, né? Então eu dou o meu ouvido, a escuta. E eu não tinha noção do quanto a escuta ela é curativa. E eu não tive essa escuta, para dizer que não, a minha médica, a psiquiatra, a analista, aí foi onde eu comecei o autoconhecimento, né? Nesse processo, Sim. na primeira semana, eu já tive que ir realmente, né? E eu só... ela no meu... Ela queria até me medicar, mas eu falei, não, eu sei que isso aqui é uma dor da minha alma, eu vou sustentar. Se eu precisar, eu grito, eu falo. Se eu precisar, eu grito, tudo bem, eu tô consciente, assim, até onde eu aguentar, ela, ok, me acompanhando muito, né? Mas, até me perdi onde a gente estava falando. E nesse processo de dor, assim, aí as coisas foram... encontro com a sua psiquiatra, com a terapia. Com a terapia, fui indo pro autoconhecimento. E aí as coisas... E aí, depois de 4 meses, eu fui, lógico, aliviando, mas foi ainda 1 ano e meio. E depois de 4 meses deste luto, desta dor, que ainda não tinha nada no trabalho. Eu era ainda nessa situação, era veterinária, docente, tradicional. E aí, onde veio a pandemia, depois de 4 meses. Então, eu estava ainda no meu processo ativo do luto, onde eu já não me reconhecia mais, sem ser em casal, porque foram muitos anos. E aí, 4 meses, pandemia, onde eu perdi também os meus trabalhos. Que é o que me dava o respiro. Até a minha médica, né, a minha psiquiatra falava assim, o seu trabalho vai te ajudando, né? Porque vai te desfocando. Você tá ali, você vai trabalhando, você vai ocupando sua mente. Exato. E... desabou a vida profissional e desabou a vida afetiva. A vida afetiva, né? E só que foi muito interessante, porque nesses 4 meses aí, foi onde começa o pulo como terapeuta. Os alunos que nunca me procuraram, a não ser para as coisas, né? Eles vinham, professora, hoje eu tô com um problema na minha casa, sei lá com quem. Eu posso conversar? Claro, tá bom. Eu numa dor, que eu não tava nem eu me aguentando ficar de pé na minha dor. Eu ia pro banheiro no intervalo, porque e aí, ele vinha, falava. E eu conseguia ter empatia, me conectar com ele. E saber aquela dor que ele estava sentindo. Mesmo ali. que fosse diferente para outro assunto, mas eu conseguia me conectar. E ali eu estava entregue. E naquele momento, uma palavra que eu acho que saía muito também do meu coração, aquilo ajudava o aluno, sem eu saber. Mas de uma forma muito consistente, porque depois de uns dias, ele vinha e falava agradecendo. Professora, olha o que você me disse, me ajudou muito, muito obrigada. Isso foi acontecendo. E aí eu percebi que quando eu estava naquele momento, a minha dor sumia. E eu falava, não é possível. O que é isso? Por que a minha dor some? E eu quero fazer mais disso. Não por minha dor sumir, mas aquilo fazia bem para o outro, fazia bem você também. E trazia sentido, muito sentido. E aí eu falei, bom, e aí foi caminhando a um ponto de eu falei, é isso que eu quero fazer. Quanto mais ajudar o outro, mais grato eu tô ficando e melhor eu também tô me curando. Eu estou me curando enquanto eu ajudo o outro. E foi nessa que então eu falei, bom, então eu vou fazer cursos para que eu possa ter uma técnica para poder ajudar, né? Não ia fazer psicologia, porque eram muitos anos, e aí eu fui fazendo outras formações como terapeuta para que eu pudesse ajudar outras pessoas e até o que eu mesma fui fazendo para
sair deste processo. Porque o terapeuta, diferente, né, do psicólogo, diferente do médico, do psiquiatra, o terapeuta ele é um agente de transformação, né, onde ele passou por um processo e ele usa também a sua própria história para ajudar o outro, né, com alguma ferramenta, alguma técnica. E foi onde eu comecei. E aí veio o Reiki, né, que foi a primeira inicialmente, e depois veio a comunicação intuitiva, telepática, que inicialmente eu falei, isso não é para mim, porque eu sou uma pessoa normal, não vejo nada, não escuto nada, não é para mim. Mas sempre focado para o tutor e para os animais. Sim. Sempre para o tutor e para o animal. Aí, quando eu fui, eu falei, bom, vou fazer o Reiki para os animais e para os humanos. Então, eu fiz 2 formações para trabalhar... Animais. E os tutores, né? E depois, na comunicação intuitiva, a gente sabe que os animais, eles trazem muitas questões, eles acessam o campo de informação do tutor. Tanto é que eu não posso acessar um campo de informação do animalzinho sem a permissão do tutor. Porque ele está inserido naquela família e ele vai trazer informações daquele campo informacional do sistema que ele está inserido. Então, né? Então, já era também um ponto de conexão. Mas eu achei inicialmente que não era para mim. Falei, isso aqui não. Imagina, treinei, não deu certo. Falei, isso aqui não é para mim. E deixei para lá e fui fazendo outras formações até que eu cheguei num curso como terapeuta, onde eu comecei... Aí é onde as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, mas eu fiquei muito balançada, sem explicação. E que é a medicina germânica, que é onde ele faz uma correlação de um conflito biológico, emocional, com uma área correspondente ao cérebro, que teve uma lesão naquele momento onde houve um conflito biológico, que pode acontecer desde a época da gestação, mas é um foco que a neurociência não tem até um outro nome, porque é o foco de Hammer, que eles chamam. Na neurociência. Mas assim, não de lesão, mas de disfuncionalidade. Fica um foco. Tem um outro nome até que eles colocam que a neurociência não reconhece esse foco, e sim o Dr. Hammer, que é um médico oncologista, que fez esse comparativo de um conflito biológico, um conflito emocional com uma área do cérebro específica, lesada, e um órgão correspondente onde vai dar uma lesão, que seja uma gastrite. Né? Então, ele durante muitos anos, ele mapeou, através da ressonância magnética, os pacientes com conflito emocional e um órgão correspondente mediante com este foco que depois ficou denominado foco de Hammer, né? Então tem a medicina germânica. Então eu fiz essa formação, mas era para humanos, né? E eu fui fazendo este processo também de autocura. Então vou dar um exemplo só para vocês entenderem, tá? Então eu desde menina eu tinha uma atopia na minha mão. Um processo descamativa, muito dolorosa, né? E bem dolorida. Só que nunca sarava. Em determinadas situações emocionais... Abria mais, mas eu não sabia o que era e não tem cura. Tem que ficar com aquilo e tudo bem. E quando, neste curso, a gente tem como ir buscando, até datando, por conta até desses focos de Hammer, aonde foi a data do conflito. Você vai marcando. Vai marcando, e eu fui fazendo este processo em mim. Né? Então, quando foi a primeira vez que apareceu, e a gente vai, e aí eu cheguei na data de 3 anos. E a pele está muito relacionado com o contato, né? Com o outro. Então, ou, naquele caso, se eu perdi contato, muito importante, com 3 anos.
E aí, a única coisa que eu lembrava que tinha acontecido com 3 anos, com uma ruptura, um afastamento, foi o nascimento do meu irmão. Eu tinha 3 aninhos. E eu lembro de ter ido para o meu quarto, porque eu dormia com a minha mãe. Houve um afastamento. Um afastamento. Mãe, como que foi esse processo? E ela foi, nossa, você só dormia comigo, de mãos dadas comigo, senão você não dormia. E quando seu irmão nasceu, foi uma forma de eu te colocar no outro quarto. E ainda ela falou, foi tipo de um dia para o outro, e ainda tipo, olha, agora você vai tomar conta do seu irmão, né? E aí, então eu achei aquele conflito, e aí a gente entra na cena novamente, refaz aquela cena, porque até pela quântica a gente sabe que o tempo, ele não existe, é tempo, né? Presente, passado e futuro tá junto. E eu voltei naquela cena, refiz a cena novamente na minha cabeça, e eu senti toda a dor daquela criança de 3 anos, da minha criança de 3 anos. Eu senti aquilo. E eu refiz aquela cena dentro de mim, e a minha mão nunca mais, né, descamou, né? Então, tem esses princípios, só para vocês entenderem, que aí vão entrar nos animais. Então, eu comecei a atender as pessoas por essa técnica, porque também é um atendimento único, independe do tratamento tradicional que ela está fazendo com o médico, né? Isso independe. E neste processo... É a aplicação de uma técnica que pode ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autoconhecimento. E ela continua lá no psicólogo, na terapia ou no psiquiatra, se for o caso. É um atendimento muito pontual para você, às vezes, encontrar um conflito biológico da origem, e serve sim como um autoconhecimento do que aconteceu. Só que, estando no curso, eu falei, ok, mas e os animais? E as doenças dos animais? Será que os animais têm conflitos biológicos iguais? Ruptura, né, de vínculo. Questionamentos. Sou veterinária até então, né? Sou clínica, né, médica, tudo você fala. E aí? Aí eu começou. E aí, nessa época, estava tudo fechado, eu atendia a especialidade, e eu comecei, então, a perguntar para o tutor. Por exemplo, eu atendia gastro, que era outra especialidade, chegava, sei lá, com vômitos crônicos, diarreias crônicas, enfim. O seu animalzinho, em tal época, né, ele sim passou por um conflito emocional relacionado foi alguma coisa muito difícil dele passar? Teve alguma coisa estranha? Chegou outro bichinho? Aconteceu? Não. Investiga as perguntas que a gente faria. Teve um dia que eu tive um insight. Eu perguntei, e você? Aí ele falou, eu sim. Eu falei, acho que é coincidência. Aí o outro. Isso aconteceu assim com o seu bichinho? Não, mas e você? Ai, doutora, sim. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí o que acontece? Na hora que eu converso com este tutor, isso acabando a consulta tradicional. Acabou a consulta tradicional, fiz receita, prescrição, porque é especialidade, a pessoa veio para a especialidade, eu sou médica veterinária ali. Acabou, eu falo, olha, eu estou fazendo uma pesquisa, um estudo, eu falei mesmo, um estudo. Eu posso fazer algumas perguntas? Sim. Aí foi onde... Aí a pessoa começou... Como começaram a ter padrões de sim, que os tutores tinham passado por esses conflitos emocionais que eu estava investigando, então, eu comecei, então, a conversar. Você já tinha percebido que esse fato estava te incomodando? Não. Então, e aí, a partir do momento que este tutor começa a ter consciência que ele precisava olhar para aquela situação conflituosa que estava acontecendo na casa dele, no trabalho dele, enfim, que ele nem sabia que estava incomodando tanto, porque as pessoas passam por cima das suas emoções no dia a dia, elas não param, elas só seguem, né, sem aquela pausa. E aí, para minha surpresa, os animais melhoravam.
Então, quando os tutores Identificavam. emocionalmente, eles melhoravam. E aquilo começou a causar um questionamento. Hoje eu sei que isso é um espelhamento, chama-se espelhamento. Os animais têm a capacidade de nos espelhar. Mas eu falava, não é possível que eles vão adoecer por nós. Eu não acredito neste processo. O que é isso? Como que ele está se sentindo? E aí foi onde eu retomei com a comunicação intuitiva. Para entender o que estava acontecendo com aquele animalzinho. E aí, claro, é um treinamento, é uma coisa que é treinar. E aí, então, hoje a gente vê que os animais, eles não adoecem por nós. Eles se curam conosco. Então, os animais, eles, na verdade, eles já trazem do sistema deles também memórias transgeracionais de situações vividas, certo? Porque eles viveram muitos traumas no passado, né? Então, eles têm questões não complexas como nós, porque só a nossa mente, né, tem a capacidade de processar as coisas com muita complexidade. Então, eles também trazem. Então, quando eles chegam para nós, existe uma ressonância. Aí é onde a física me ajudou a entender que não tem o acaso, e sim tem frequências que se assemelham, e se eu estou numa frequência X, que vibra numa emoção, num animalzinho, eu tenho uma frequência Y naquele tutor, e eles se juntam para que ambos se curem juntos, né? Então, não existe vítima também no universo. Está na Bíblia, né? Deus fez todas as criaturas para o seu próprio propósito. Então, os animais não estão aqui para nos salvar, morrer por nós, né? Então a comunicação, ela entrou neste processo para eu entender o que era do animal e como eu podia ajudá-lo e o que era do tutor, emocionalmente falando, para que ele pudesse se identificar com aquilo, olhar para aquilo e também fazer algo, para que ele se desenvolvesse, procurasse o autoconhecimento, né? Então, só que este encontro desta informação, tudo ficou muito jogado para mim, porque foi uma identificação, eu não tinha... Tanto é que eu falava para as pessoas do meu curso com os animais e ninguém sabia me responder. E aí foi quando entrou a medicina veterinária sistêmica, a formação, o estudo. Você descobriu que já tinha esse... Na verdade, estava bem no começo. Sim, mas existia gente que estava Que já também nesse mesmo olhar. sobre isso. Exato. Não na prática, mas já estava fazendo o estudo fenomenológico das conexões sistêmicas veterinárias, né? Que a Carla Soares, que começou, que fundou, na verdade, a nível mundial. Começou aqui no Brasil este estudo, e daqui está indo para fora, né? Bru, tem aí o livro da veterinária sistêmica? Esse, Tratado de Medicina Veterinária. Esse é o volume 2, mas tem o volume 1 também. Carla Abreu Soares e colaboradores. Isso. Tá. Né? Então, são estudos onde a gente não olha somente para o animal. A gente olha para um todo. E é uma medicina que entende que todos nós estamos conectados. E é um todo, não só... A gente não vai olhar só para o animalzinho, mas nós vamos olhar para a família e também para o meio ambiente, para o ambiente como um todo. Então, ali é uma possibilidade onde a gente vai olhar para as doenças físicas e as alterações comportamentais e as dores do luto, seja o que for, de um lugar mais profundo. Porque é onde a gente vê as doenças somente como a ponta de um iceberg, né? E então foi neste processo que eu entrei sem saber o que era, na verdade, e foi acho que a segunda turma de São Paulo, e ali eu tive todo um suporte e um lastro ali, foi me dando lastro para que eu pudesse compreender
e como resolver, ajudar, facilitar este processo, né? Porque o veterinário sistêmico, o terapeuta sistêmico, a gente só mostra, só facilita um processo que é do outro, né? Uhum. E também, de alguma forma, ajudar os animais de um outro lugar, né? Porque muitas vezes eles adoecem porque eles têm, sim, as questões deles e eles precisam, como nós, eu acho que nada na vida é por acaso, eles também, quando eles adoecem, eles estão também passando por um processo de aprendizado, né? Eu não acredito que nenhuma alma, nenhuma consciência, ela evolui ou agrega conhecimento somente com as coisas boas, Com certeza. né? Então, Sem os dúvida. animais também são seres, são consciências. E é muito interessante que mudou muito a visão. E eu acho que é importante a gente trazer, porque é uma coisa ainda está muito enraizada, né, dentro da nossa humanidade, vamos dizer assim. Que os animais, ou eles são colocados como deuses até, ou como, são só animais, Uhum. não é? A Sim, gente tem essa os polaridade. extremos, a polaridade. Isso. E, na verdade, não. Estamos Todos. juntos, Na mesma conectados, conexão. em cooperação. Porque somos todos seres da natureza, né? Então, eles têm a função deles, como a planta, como nós. Então não são... Claro que eles nos oferecem um amor. Agora, o fato da gente acessar um amor através deles não os faz deuses, porque senão a gente vai para um lugar, como ser humano, que fica numa relação disfuncional Independente, e dependente. que também não é o caso. É para os dois seres, Exato. um humano, o outro canino, ou gato, seja lá o que for, Que qualquer for. animal, Bichinho que for. Exato. estão em colaboração com Em a colaboração. transcendência e evolução individual. E quando a gente vai nestas relações que hoje a maior parte dos que gostam vão para essa relação de dependência e codependência com seus animais, né? Normalmente, esses animais, como eles são amados fora do lugar, e o que é fora do lugar? Eu esqueço que o meu cachorro é um cachorro. Uhum. Eu vou dar uma vida de criança para o meu cão, né? Eu falo cão porque o gato ele ainda não se coloca Ele tanto não neste permite. lugar, ele não O se gato não permite. permite. O Você cão, ele tá lá. E você tá falando, é tão interessante. Eu tava falando com você, né, Bruno? Antes que você falou, vi um cachorrinho vestido. Eu falei, eu não faço isso com os meus animais. Eu não me permito essa coisa Botar de roupinha. botar roupinha, lacinho, tá. Porque eu tenho que respeitar. Eles são outra espécie. Eu tenho que amá-los como eles são. Como eles são. Né? Exato. Uma coisa, Não aí botar ainda numa falou, caixinha. mas e quando o frio? Não, é diferente. No Exato. frio, você A gente bota bota um um casaquinho, casaquinho. porque tá Tá frio. frio. Mas assim, eu ainda prefiro botar a caminha quentinha, o cobertorzinho, Isso. e ele lá, ele sabe tirar o cobertor quando ele não quer, e ele sabe pedir Buscar. o cobertor. Exato. E é o que entendeu? eles mais gostam. A não Porque ser assim, que eles... Mais do que a eu vejo roupinha. minhas cachorras, quando elas estão com frio, elas vão para a caminha que tem o cobertor. Quando elas não estão, elas saem da caminha e vai para o piso gelado. Então, Exato. assim, eu tenho que respeitar aquilo, Exato. o jeito que é. Então, eu não humanizo, porque eu acho que é um desrespeito, eu humanizar demais. Porque eu não Sim. eu tô querendo que seja um humano a minha imagem e semelhança, mas não é. E olha, Né? assim, até eu falo, e não é nesse lugar até de julgamento, Não, né? eu só tô falando por meu Exato, sentimento. Exato. Na minha cabeça, eu estou respeitando. Exato. E porque Né? Não pensei em outra coisa. Sim, não. E tanto é que as pessoas falam assim, confundem o amor com a humanização, que na verdade é antropomorfismo, né? Porque você pode ser humana, usar a nossa humanidade para cuidar do animal, mas do lugar dele, né? Sim. Mas as pessoas não fazem isso também por amor, elas não Com sabem. certeza. Elas não tem sabem, não é? dúvida. E aí é onde o luto fica muito difícil nestas situações, mas o animalzinho, a pessoa, ela fala para mim, eu esqueço que ele é um cachorro. Tem horas assim
que eu vejo ele como uma pessoa, Mas não é. né? E isso é muito comum. É mais mais comum comum do que a gente pensa. imagina, né? Então, é um resgate. Então, eu tento fazer esse trabalho de resgatar a essência. Porque quando eu não consigo deixar o meu animalzinho ser quem ele é na essência, eu também estou longe da minha, né? Então, quanto mais nós nos conectamos com quem nós somos, a gente também consegue amar o outro do jeito que ele é. E são nas mínimas coisas, por exemplo, de não deixar, hoje é muito comum, não deixar o animal ir na grama, medo dele pegar um ectoparasita, né? Uhum. Medo de dar determinadas coisas para o animal comer. Certas comidinhas. Exato. Então, eu falo, mas ele é um cão. Na chuva. Não pode pisar na chuva. Não pode ir na chuva, não pode... Não, ele é um cachorro. E eles adoram, né, fazer isso. Então, é um processo. Eu falo que a gente saiu de um lugar onde o cachorro era ali... Um objeto. O objeto, né? Tanto era dono, propriedade, né? Não era tutor. Não era tutor, porque era quase dono. Escravo, né? Quase Tinha escravo. sua hora de servir, que era soltar da coleira e ficar a noite toda e depois voltar para a coleira. Exato. Horrível. Volta para o presídio. Exato. Ai, meu Deus. E era assim. Então, hoje, tudo que acontece não está tudo bem, parece, né? Então a gente foi para uma polaridade, para uma outra polaridade, e a gente precisa agora ir para o caminho do meio. É verdade. Caminho do meio. O caminho do meio. Porque eu preciso amar sempre, porque eles são seres que nos apresentam uma forma de viver, uma forma de amor, que não tem nada igual, que é difícil para a gente experimentar. E então, mas também respeitando a essência deles, né? Mas a gente só vai conseguir fazer isso também quando a gente consegue olhar para nós. Então, esse trabalho é muito também de autoconhecimento, porque quando eu atendo, me surpreendeu muito, quando eu atendo tutores que têm uma relação de dependência e codependência com seus animais. Eles não conseguem mais ficar separados de forma alguma. Até o cachorro às vezes adoece quando vai viajar, não consegue dormir sem estar junto. Quando faz esse trabalho, a gente vai fazendo as orientações, os animais, eles esperam a nossa mudança, né? Então, eles vão se realimentando dos nossos comandos mentais, né? Dos nossos sentimentos, porque não adianta eu falar uma coisa para o meu animalzinho e eu estar sentindo outra. Ele sabe o que você sente. Tem pessoas que falam, não, eu nem falo isso perto dele. Não precisa. Ele acessa a sua frequência, o que você sente, sem você falar a qualquer lugar. Tanto é que isso até tem, né, no livro do Rupert Sheldrake, né? E que são os processos telepáticos que os animais fazem conosco o tempo inteiro. E aí, quando a gente começa a fazer esse trabalho, com o tutor dá o comando, e o animalzinho começa a se desconectar, a pessoa muitas vezes fala, eu não sei se eu vou aguentar isso. Porque agora ele não fica atrás de mim, agora ele não me pede carinho, agora ele não fica atrás o tempo inteiro. Então, a pessoa, ela se sente com aquela dependência mesmo, preenchendo né? Preenchendo algo, Uhum. né? Então, por isso que é um processo aí, falando, então, mas o que está acontecendo? Né? Porque agora ele está feliz, né? Agora ele está conseguindo seguir. Então, agora você vai buscar o seu caminho. O que te dá vida? O que faz sentido para você? Para que você e o seu animalzinho, vocês andem juntos, né? E aí é onde, principalmente nessas relações de dependência e codependência, o luto é muito mais doloroso, porque as pessoas se veem sem chão, assim, a vida desmorona, mas eu consigo compreender, porque eu acho que aí é o lado lindo, talvez, desta relação, que eu também não tinha noção, que, como veterinária, né, que muitas pessoas só conheceram o amor, ou puderam expressar o amor
através de um Com animal. certeza. Dos seus bichinhos. Isso bastante. Verdade. Então, quando você ouve isso, eu me transformei como ser humano por conta do meu animal. Eu acessei um amor, ele me entregou um amor que eu nunca tinha recebido de ninguém. Isso é muito forte. Olha o poder. Uhum. Porque eles têm o amor, que é um amor... Eu não uso o termo Explícito, né? incondicional, né? Porque é muito usado o amor incondicional. Porque até na sistêmica a gente vê que para tudo... até a Carla traz isso, por ela ser bióloga, tudo na natureza, na vida, precisa de uma condição para existir. Então, uma vez um animal trouxe essa frase por telepatia e eu uso o amor expandido dos animais. E eu vejo isso que eu consigo até visualizar, porque através do amor é como se eles conseguissem expandir o nosso chakra cardíaco, por aumentar a nossa frequência por conta do amor, sabe? Eu até visualizo isso. Então, eles têm um poder muito grande e eles curam feridas muito profundas. Nossa. Né? Então, por isso que é amor. Até um tempo atrás, as pessoas acreditavam que os cães e os gatos, eles se conectavam conosco por conta de uma recompensa. Somente. Somente. Isso, né? Isso não fazia nenhum sentido para mim. Não era o que acessava, às vezes, também nas comunicações, mas hoje a ciência, por ressonância, hoje já sabe. E produz ocitocina com o olhar. Tem animais que te olham profundamente no olhar. E a conexão está ali, como é o vínculo, né, da mãe, né, o hormônio do amor. E também nas áreas cerebrais, né? Então, assim, não é. Os animais se vinculam conosco afetivamente. Muito. Então, existe curas muito profundas. Tem animais que sustentam tutores em processos de doenças muito graves. Eles estão com câncer e falam, nossa, esse meu animal, meu animalzinho, ele ficou comigo o tempo todo da minha doença. E ele mudava de comportamento, ele estava sempre ali disposto, independente de como eu estava. Ficam mais próximos, né? Fica mais próximos e muitos têm uma sabedoria interna para compreender as nossas emoções sem que a gente fale nada, né? Porque é a sabedoria, né? Eles têm esse instinto, porque eles leem o que a gente sente, né? E muitos tutores num processo de separação também é muito doloroso e aquele animal sustenta emocionalmente este lugar. Então é importante que a gente entenda, porque não é quando a pessoa fala, nossa, ele perdeu um animalzinho. Ah, foi só um animalzinho. Não é só um animalzinho que se perde. Se perde um vínculo, uma construção de uma vida, de uma rotina e de um acesso. Só quem tá ali sabe. Só quem tá ali sabe. Né? Então, tem pessoas, né, que trazem, a gente vê, então, desde o acesso desse amor que nunca cessou, como as transformações. Então, tem muitas pessoas que falam, através do meu animal, eu controlei a minha raiva, eu consegui ter paciência, resiliência, eu consegui aproveitar o meu passeio na natureza. Porque de observar como eles ficam no aqui e no agora, né? Os animais, diferente de nós, a mente está só no agora. E eles nos chamam o tempo inteiro para o agora, né? Então, no passeio, eu comecei, então, não ir de celular para estar com o meu animal e aproveitar o caminho na natureza. E aí a pessoa fala, nossa, que se não fosse ele, ela não teria descoberto este processo, né? Então, não é só um animal, é um desabrochar da alma humana para aspectos que, às vezes, com outro ser humano, ela não tem oportunidade de ter, principalmente as pessoas que tiveram histórias, né, pretéritas de muita dor e rupturas de vínculo na infância, né? E isso, a veterinária sistêmica, ela consegue ter essa visão. Na realidade, é uma parceria de evolução. Exato. De ambas as partes. Exato. É interessante porque tem isso, eu acho que tem
polos mesmo, na Europa acontece um fenômeno horrível, principalmente na França, das pessoas saírem de férias de verão e largarem os cachorros. Porque tem uma coisa horrorosa que ocorre no Brasil, deve acontecer em outros países, que é dar cachorro para criança no Natal. Isso é uma barbaridade. Porque, assim, não é um brinquedo. Um objeto. Outro dia eu estava vendo um vídeo, a criança botou na privada o cachorro. Não é brinquedo. É um ser. Ser. Então, assim, vamos comprar, mamãe, eu quero. A criança acha Planejar. bonitinho, achando que é um... É. Porque, assim, é uma responsabilidade. Sim. É uma parceria que tem data para Cuidado, começar e você não sabe afeto, nunca que respeito. vai acabar. Sim. Então, assim, eu acho que falta ainda muita informação de respeito. Porque, assim, você não descarta uma criança como você não descarta um animal. Do Exato. tipo, vou me mudar. Onde tá? Agora Não não pode. tá Aí mais. deixa no quintal. É. Sim. É terrível isso. E Se a pessoa tem. acha que está fazendo mal para o animal, tá. Mas também está fazendo mal na sua jornada evolutiva Nossa. desesperadora. Desesperador. Te digo mais, vai fazer mal para o ser humano, mais mal, dentro desse processo Sim. de humanização do que para o cachorro. Sim. Sim. Para ele pode ser vida ou morte, mas Sim. ele não tem noção de que as coisas continuam, ele Exato. vai vivendo. Exato. Eu fico com tanta dó do ser humano que faz isso, porque assim, ele está tão longe do que é ser minimamente um ser humano, que eu olho assim, eu não estou acreditando nisso Porque a gente pode fazer as escolhas. o tempo todo. Os animais não. Eles vivem os fatos Exatamente. que são apresentados. E Sem se você julgamento coloca e um na ok. sua vida, você é responsável. Agora, a gente não. A gente racionaliza e sim, estamos sobre a lei de causa e efeito O tempo o todo. tempo inteiro. O tempo Os todo. animais não estão sobre a lei da causa e efeito das atitudes que eles tomam, porque as reações, mesmo quando são as agressivas, é instintivo, Uhum. né? E não é racionalizada. Ele age na emoção do instinto. Uhum. Muitos seres humanos também, Também. né? Que talvez não esteja Sem nem... racionalizando. E Exatamente. não racionaliza. Fala, eu não posso fazer isso, apesar de ter vontade, né? Então, mas é exatamente isso. Então, nós temos ainda essas duas polaridades, onde eles são Uhum. descartados, e hoje a gente já sabe que eles são seres sencientes, têm emoções Uhum. tão complexas como nós, né? No sentido... o que a ciência traz são 5, Deprime, né? mas... São os únicos animais que deprimem muito parecido com o Sim, ser humano. Mais sim. do que os outros. Exato. Então, assim, eles têm... Então, eles precisam ter a gente tem que começar a olhá-los, né? Como parceiros Como de jornada. parceiros de jornada. Eu acho Porque que isso ninguém é fundamental. mais e ninguém é menos. Mas cada um do seu jeito. Porque eles têm... e é muito interessante também quando eu vejo que os tutores se sentem culpados por achar que eles não foram suficientes. Não porque no final, Uhum. mas sim porque ele entregou tanto. Ele falou, seu animal, ele me entregou tanto que ele se sente na insuficiência. Mas, na verdade, a gente não tem noção do quanto nós estamos entregando para ele todos os dias. Uhum. Porque os animais, hoje, eles estão tendo... Essa é uma visão minha. Eu vejo que se eles estivessem na natureza, eles iriam conseguir evoluir, vamos falar, cognitivamente, até um ponto. Sim. Com nós, seres humanos, eles Eles- conseguem dar saltos de aprendizados, de cognição, porque eles são muito Estão estimulados. vivendo mais. Porque eles... Estão Exato. tendo Podem mais evoluir mais. tempo e qualidade. Muito Qualidade mais tempo. e com mais estímulos. Os animais hoje eles fazem coisas que no passado eu não via. E olha que eu estou inserida nesse universo há 30 Uhum. anos, né? Então, na compreensão, né? Então, então para ver o quanto eles também estão trazendo, né, transgeracionalmente falando, né, toda esta informação, né, E passando registrado também, e né? passando, né? Então, por isso que é assim essa parceria. Então, a gente dá e eles dão. Então, não é, eu dou mais, eu dou menos. Não, O que a gente tem que ver é se a gente pode dar o melhor e receber o melhor. Se a exato, gente se capacitar para isso, né? exato. Bru, vamos pro repórter, Pipinho? Alex. Esse momento é um momento muito especial, né? É onde a gente dá voz
a nossa comunidade. Foi uma comunidade junto com o nascimento do Pod People. A gente também construiu essa comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que são pessoas que amam o conhecimento, independente da sua formação, mas elas gostam de expandir esse conhecimento. E aí a gente, quando sabe o período que o nosso convidado está vindo, 15 dias antes a gente apresenta esse convidado à nossa comunidade. Então a gente dá suas redes, alguns caminhos para eles chegarem e acessar você. Pede para que eles não te sigam, só passe de seguir quando o episódio for para o ar, senão você vai levar um susto, né? E aí eles vão acompanhando ali e eles mandam as perguntas que eles querem saber. E aí a gente dá voz a eles através. É um momento que a gente pode estar se conectando com o público de querer também tirar suas dúvidas com você. Tá bom? Tá bom, Podemos? Podemos. Primeira. Gostaria de saber de que forma a comunicação telepática pode ajudar os tutores a se reconectarem com seus animais que partiram. Sim. Que partiram? Então, na verdade, a comunicação intuitiva telepática, ela tem, acho que são até muitas coisas que nessa jornada eu fui vendo. Então, o objetivo maior realmente é ressignificar um fato que ocorreu naquele processo de terminalidade, o tipo de partida, onde a pessoa não consegue, às vezes, atravessar o luto de uma forma normal. Ela ficou presa num fato. Por exemplo, partiu na clínica, ele morreu na clínica, e eu queria que ele estivesse junto. Os animais que morrem de forma traumática, né? Enfim, acidentados por qualquer que seja o motivo. Enfim, a gente ressignificar isso, esse é um ponto. Ressignificar por quê? Porque o animal, ele vai trazer, se aquilo for permitido, o acesso, porque a comunicação telepática não é um dom, ela é uma coisa que todo mundo tem todos os seres têm a capacidade de se comunicar, todos os seres, isso é uma coisa que a gente treina, né? Porque eu não vejo nada, não ouço nada, não tenho essa parte mediúnica, né? Vamos falar assim. Mas ele vai trazer aquela informação exatamente como ele sentiu, como que ele viu, e ele traz uma mensagem de alma para o tutor, que só o tutor sabe o que ele estava sentindo, e ele sempre traz alguma forma para que aquele tutor o reconheça, né? Mas o objetivo é o quê? É ressignificar, é sempre com um objetivo terapêutico, não é um objetivo de controle, de saber coisas que o nosso ego quer. Não é deste lugar. Porque eu vejo que quando nós vamos acessar a consciência de um animal, esteja conosco ou não, é um campo muito sagrado. Eu vejo como um campo sagrado acessar essa informação. Tanto é que a gente tem que alinhar a frequência vibracional, onde eu acesso o meu melhor para acessar o melhor daquele ser. E eu me alinho em frequência. Então, é sempre com um objetivo mais nobre, de terapêutico. Então, é para ressignificar. Esse é um ponto. O que eu descobri nesta jornada? Muitas pessoas começam a expandir a consciência e questionar a vida a partir do momento que elas viram que os animais que partiram puderam trazer uma mensagem. Aquilo, principalmente aquelas pessoas que pensam que morreu, acabou, e aquilo a pessoa entra em sofrimento muito profundo. Então ela começa a questionar, a querer entender um pouco mais sobre a vida, também por conta disso. Né? Mas você está falando que isso não é uma mensagem como uma psicografia, não uma mediunidade. Não. É um sentimento. É uma sensação. O que a comunicação telepática. A telepática não é psicografia. Exatamente, não é nada materializado. Não tem essa matéria. Tô aqui. Não. Tô bem.
fica tranquilo, não, Não, é é um assim. sentimento. É um sentimento, assim. Ah, É tá. como se Então, fosse assim, uma É de alma leveza. para alma. é de alma para alma. Como que os animais, mesmo os que estão conosco, como que eles podem, como que eu acesso a informação? Aham. Eles enviam a informação através de imagens, mas na minha tela mental. Uhum. Não como se fosse a parte espírito, né? Assim, eu não Não. tenho esta Que não capacidade. deixa de ser que um não... pensamento. É. Sim. Pensamento visualizado. Como se eu falasse, e visualizem uma bola. Sim, isso que eu tô falando. Vê Pensamento na bola, visualizado. Uma bola. Então, só que eu não estou pensando na bola. Sim. E a bola aparece na minha cabeça. Uhum. Então, eu sei que não sou eu, porque eu não estaria pensando nisso, Uhum. né? Então, os animais trazem as informações através de imagens na tela mental. Eu tenho muita facilidade em trazer, sentir no meu corpo o que eles sentem. Uhum. E eu sinto muito amor, que de repente tem momentos que, na maior parte das vezes, eu choro, porque é como se as minhas células não conseguissem, parece que eu não senti aquele amor, é como se não aguentasse, Não comportasse. não comportasse em algumas situações. Então, emoções, e sim, intuitivamente, vem, não que eu ouça, é uma voz, mas é a minha, é o meu pensamento. Uhum. E eu sei que não sou eu, porque eu não pensaria naquilo jamais. Eu, cognitivamente, eu não teria capacidade, muitas vezes, até quando vem com muita sabedoria, né, do eu superior do animal, que todos os seres têm essa parte divina dentro de si, né, que é a parte sábia que todos nós temos, eu não tenho essa capacidade. Mas então ela vem através de imagens, de sensações e sim, intuitivamente, né, num pensamento. E é interessante que mesmo quando eles partiram ou quando eles estão conosco e eles trazem a emoção e a imagem, quem racionaliza é o tutor. Eu só falo, ele está trazendo essa imagem com essa emoção. O que isso quer dizer? Entende? Quando a gente está ajudando. Então, é nesse sentido. Entendi tá? também. Próxima, Bru. Existem diferenças na comunicação telepática quando se trata de tutores que têm relações de dependência com seus pets? Não. A comunicação intuitiva telepática, ela é feita para todas as situações. Para os animais que estão com doença física, com alterações comportamentais ou nas relações de dependência e codependência, porque nesta situação, o cão, ele tem ansiedade de separação, né? Então, em ambas as situações, eu vou ver como que o animal está se sentindo na doença física, como ele está se sentindo, o que ele me traz no comportamento, e na ansiedade de separação, ele está trazendo traumas também lá da mãezinha dele, e ele ressoa com algo do tutor, mas em todas as situações, eu também vejo a emoção do sistema familiar humano. Só que para que eu possa abordar o sistema familiar humano, eu primeiro preciso entender como que o animal se sente, também como que ele vê aquela situação. Mas tem uma coisa que você está falando que é fundamental. Você só faz comunicação telepática do seu melhor em essência, do melhor do outro. É uma comunicação de amor. O melhor em mim, acesso o que é melhor em você. Exato. É importante que as pessoas tenham isso. Exato. Porque assim, eu vejo muita gente, eu quero saber o que ele achou. Não achou nada. Nada. Se você não tem essa capacidade de acessar o seu melhor para comunicar com o melhor do outro, seja humano, seja gato, seja cachorro, seja o que for, seja ser vivo, né? Nem tente. Porque eu vejo muita gente fazer isso, né? E vai se frustrar. Sim. Porque é alma com alma. É alma com alma. Mas não é nem só alma com alma. É o melhor de cada alma com outra cada alma. Exato. Isso é super importante. É muito importante porque neste lugar eu estou na neutralidade. Exatamente. Eu estou no vazio. Eu preciso estar no meu vazio. E para que a gente esteja no vazio, eu também preciso ter me transformado como ser um pouco. Com certeza. Por isso que nem todos conseguem. E tem uma coisa, vazio é um lugar maravilhoso.
porque é onde você começa a preencher de verdade. Porque tem gente que acha que o vazio, ai, que caos, estou me sentindo vazio. Só preenche o que está vazio. Eu não posso colocar nada Exato. onde não há espaço. Né? Então, eu tenho quase que me esvaziar para me conectar. Para ter a potência, né? Exatamente. Ou a capacidade, Ou a capacidade. de conexão, desse tipo de conexão. Então, e é muito, é tão na neutralidade, é tão neste vazio, porque não vai ter que, não tem que ter nenhum tipo de julgamento Exatamente. em nada, nem do É que eu neutro. acho como veterinária, nem como eu acho como tutora, nem como nada. Como Ednilce, é o que vem. E por isso que a gente tenta se colocar de canal do meu melhor, ainda eu intenciono É isso. isso, né? Eu faço esse comando de intenção, que o meu melhor acesse o melhor daquele ser para que o melhor se faça neste momento. Para os dois. Próxima, Bru. Quais são os principais fatores que afetam a qualidade de vida dos animais? Bom, sem dúvida nenhuma, quando eles não podem expressar quem eles são em essência, que é o que está faltando na nossa humanidade, nós como seres humanos, né? Acho que enquanto a gente também não acessa a nossa essência, a gente também não vai tendo a nossa potencialidade. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, não só a qualidade, mas que afeta chegando a ter a doença, é não deixar aquele animal expressar a sua essência. Ser cão, ser cão, né? Não, ser E ele. ser ele. E aí as pessoas ainda não... Só que as pessoas hoje, elas não sabem o que é dar uma vida de cão para cão. Uhum. Então, é um processo ainda de aprendizado ainda de também respeito. e de respeito, né? Então, isso é importante. E uma coisa que é importante, hoje, a gente só olha a qualidade de vida relacionado à saúde física. Mas a gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, temos que entrar também com as emoções. Uhum. E os animais possuem Também emoções. Então, às vezes a gente vê e só se preocupa com a saúde física, mas e emocionalmente, como ele está? Aqueles animais extremamente ansiosos, aqueles animais que lambem pata constantemente, né? Estou dando só alguns exemplos, né? Animais que não conseguem ficar sozinhos sem os donos. Né? Então, ele tem algo emocional, ele está adoecido emocionalmente. Precisa ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, quando a gente está falando de qualidade de vida, também levar em consideração as emoções. E lembrando que muitas destas emoções que eles estão acessando nem são deles. São nossas. São nossas. Eu tenho uma cachorra que sorri. Primeira cachorra que eu tenho que sorrir. A Anne. A Anne. E é interessante que quando ela deixa de sorrir, eu falei, tem alguma coisa errada. Né? Hoje de manhã, por exemplo, eu sempre que eu acordo, eu vou falar com... Eu tenho 3. Vou falar com as 3, aí falo que amo, abro a janela, começo a cheirar a natureza com elas. E andou uma época que ela não estava sorrindo. Eu falei, tem uma coisa errada com essa cachorra. E hoje foi tão interessante que ela levantou e veio sorrindo, sabe? Mas ela sorri mesmo. Sim. Nenhuma cachorra que eu tive na vida sorri. Quando eu vi a primeira vez, logo de filhote, falei, gente, ela sorri. Aí a minha empregada, será? Eu falei, sorri. E quando ela tá feliz, eu chego, ela traz, de manhã ela me leva um brinquedinho, e quando eu chego de noite também, sorrindo. Quando ela não faz isso, eu falo, o que tem tá algo errado. Eu falo, o que aconteceu? Como é que foi o dia hoje aqui? Exato. Sabe? Tem alguma tem coisa algo que interessante isso. Mas é a coisa mais linda ela sorrindo. Gente, eu acho lindo. A coisa lindo. mais linda. Hoje, quando ela sorriu, o dia para mim é outro. Porque eu me põe a sorrir também. Exato. Então tem isso. Exato. Entra numa sintonia. Entra na sintonia. De alegria. Né? De alegria. Eu confesso Próxima, que eu não Bru. consigo entender uma pessoa que não consegue entender o nosso sentimento e o sentimento deles pela gente. Não, gente, o que é isso? Não, tá com depressão? Não. Mas talvez não esteja num nível de abertura, Não de está. nível de consciência. verdade. Não está em nível de consciência. Exato. Não tá. Eu vejo isso, Porque, assim, claramente. Quando a gente se abre para um animal, a gente vai acessar coisas em nós que muitas vezes vai ser dolorido acessar. Uhum. Porque eles nos permitem, porque eles estão no amor puro. Lógico, eles têm a mente, Sim, que é diferente, mas a essência deles, quando ela se expressa e você se abre, você
acessa algo interno que até então você nunca sabia que aquilo existia, só que por trás deste sentimento vai ter algo mais profundo. Então é como se inconscientemente, né, fizesse uma barreira. Entendi. Entende? É lógico, é de um lugar mais profundo, Entendi. é uma observação minha que eu tenho, né? Até pelos estudos sistêmicos que a gente vê. E eu digo lá em casa, que aí na minha casa, entenda que a casa é deles. É? E respeite. Se não A gosta, casa é não de vai. ambos. É nossa, mas assim, Sim. eu não... Tem que não, gostar, ai, sim. prende. Não, Não, exato. Entrou a na sua casa é casa. deles também. Então a gente se vê lá fora, no E bar. aí, o que você recomenda para tutores que lutam contra a dor emocional após a perda de um animal de estimação? Você já falou, né? Que é a É. própria dificuldade de ver as suas dores. É Exato. isso? E assim, a gente não luta contra esta dor. A gente vive essa ela, dor. Né? Toda dor, ela deve ser vivida. Primeiro acolhida, Primeiro né? Para acolhida. depois... O que eu estou sentindo? Exatamente. Eu até falo, sinta esta dor. Viva esta dor. Ela é o processo da cicatrização. Né? Eu falo. Então, primeiro a gente não luta contra essa dor. E muitos tutores acham que tem que passar por cima dessa dor. Eu quero ficar bem, eu quero ficar bem. Não, calma. Né? E aí, tempo isso. certo. É o tempo É certo. o tempo de cada um. Isso. Né? Próxima, Bru. Como podemos lidar com o difícil, Com a difícil decisão e culpa de optar pela eutanásia de um animal? Na verdade, é uma decisão muito difícil hoje, Forte, né? muito forte. E como veterinária tradicional, né? Se eu for responder, porque na visão sistêmica ela tem uma outra interpretação. Sim. Mas como veterinária, né, a gente sabe que nós fazemos, quando chega essa opção para o tutor, olha, não tem mais o que ser feito, está muito difícil, né? A eutanásia, ela é ainda banalizada, tá certo? Com todo respeito, né, aos nossos profissionais, muitos formam profissionais, né? Então eu sei como que é, porque eu vim também desta formação que o quê? Um animal não foi feito para sofrer. Tanto é que a eutanásia, ela veio na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não tá em sofrimento aqueles animais, né? Enfim, então, desde que você esteja realmente num limite clínico, que são situações muito pontuais, a gente sabe que aquilo é a melhor. Não é fácil tomar esta decisão, porque é contra a natureza, a alma humana, às vezes. Eu acho que é contra a ideia de apego. Aquela coisa do eu sou responsável, eu vou ter que tomar essa decisão de um amor, né? É muito difícil, mas eu falo, para que você fique em paz, não faça nada sem pensar e sem sentir. Então, imagine tomando a decisão, como você vai ficar depois, e imagine e veja se você consegue sustentar, ir com este animalzinho como está. Veja o que te dá mais aperto ou alívio no coração. Sinta, não vai aqui. Vai aqui. E aí, para tomar a decisão, que ela é difícil. Né? Então, acho que lidar com a situação é isso. E não tem culpa, porque você fez sabendo que aquilo era o melhor. Eu falo que é uma opção, é uma escolha por amor. E é uma decisão que exige coragem, né? Muita coragem. E na visão dos estudos sistêmicos, quando chega a eutanásia, sempre tem algo conectado com o sistema familiar humano. Tem alguma coisa a ser vista a nível de alma, alguma memória que inconscientemente acessamos, que aí no atendimento a gente vai buscar, tá? Mas independente, a decisão, ela é difícil, mas a gente tem que ir para esse lugar de não, que a gente fez pensando uma decisão de amor. Perfeito. Próximo, Bru.
Existe a possibilidade da comunicação telepática ajudar um tutor a entender melhor a condição de saúde do seu animal? Sim, Você sim, falou, né? sim, Logo sim, no início. sim. E eu eh, até dar um exemplo, assim, não só na saúde emocional, até foi um desta semana, né? Assim, recentemente. A cachorra dorme no meio do casal. E ela veio me procurar porque quando o tutor, o marido, levantava, ela é um amor, ela é doce, tudo certinho. Mas, e ama os dois. Só que quando ele levanta na madrugada, para ir no banheiro, alguma coisa, ela não deixa ele Ele voltar. voltar. E ela chega assim, a agressão, Uhum. que a tutora tem que entrar no meio. E era essa, né? E não tinha mais o que fazer, já tinha feito todas as abordagens tradicionais, e aí precisava ser comportamentais, as tradicionais, para tentar Uhum. entender, né? E aí, e é uma coisa que estava envolvendo a saúde dela, de todo mundo, né? Apesar de ser uma alteração comportamental. E o que ela me traz... E fora, se eles fossem deitar durante a tarde, por exemplo, num domingo, não acontecia. Era só À na noite. madrugada, à noite. E aí, na comunicação telepática, ela me traz um pouco de raiva e frases que a tutora falou assim, isso sou eu que penso e falo, né? Por quê? Porque a tutora tem insônia, o marido acordava durante a noite várias Quando voltava, vezes, ela não Depois- conseguia dormir. ela não conseguia dormir, a vontade dela era... tipo, sai desse quarto, por que Exatamente. você levantou? Exatamente. E a cachorra acessa esse campo de informação, espelha ela, Uhum. né? E aí, a hora que aí aonde? Animal, por isso que ele tem que dormir no seu, ele tem que ter o seu lugar, Com certeza. né? Amar é uma coisa, e aí eu tô no seu lugar, ainda mais no cama do casal, né? Então, aí a hora que ela viu, ela teve que olhar para essas emoções e resolver com o esposo. E aí, ela volta pro lugar dela e tudo se resolve. Sem a comunicação telepática, como que eu, como veterinária, por exemplo, eu iria conseguir resolver este processo, né? Com Mesmo que eu certeza. não seja comportamentalista, né? Próxima, Bru. Como você percebe as diferenças nas reações emocionais dos tutores e ao perder um animal idoso em comparação com a perda repentina de um pet? Independe. Independe, gente. Pode a ser dor... de uma semana. Uma semana, às vezes, ele cria um vínculo, convivendo com aquele animal é o suficiente. Não existe diferença. A questão é o vínculo, É o não o vínculo, tempo. não é o tempo. É a intensidade do É a vínculo. intensidade do vínculo e o que você viveu naquele processo. Exatamente. Próxima, Bru. Como você vê o papel da espiritualidade na recuperação emocional dos tutores que enfrentam o luto de um animal? Muito importante. E aí a gente está falando de espiritualidade, não estamos falando de religião. Com certeza. Nesta hora, nós vamos precisar estar conectado com algo maior, com coisas mais profundas sobre a vida, para que a gente possa restituir a fé e mais do que isso, é se humildar perante a grandiosidade que é a vida. Porque tem tipos de perda que elas são difíceis de serem sustentadas mesmo. Tem muitos acidentes, né, afogamentos. Essa semana atendi umas perdas mais trágicas. Você não estava no controle. Você fez o seu melhor e ninguém queria que aquilo acontecesse. E aí eu falo, a vida ela é muito grande quando a gente está comparando a nós. Então é um processo de humildade perante a grandiosidade da vida, para que a gente possa, aí sim, se conectar. Porque quando eu me humildo, eu sei que tem algo por trás maior, regendo até os fatos dolorosos. Porque eu vejo que cada lição de dor é uma forma da gente incorporar amor. Mais amor. Porque é fácil incorporar amor para as coisas boas. Mas incorporar amor ou concordâncias para coisas difíceis, ela é muito difícil. E às vezes isso está sendo pedida para a sua alma. Né?
Então, eu acho que é neste ponto que a espiritualidade ajuda a sustentar este processo para passar pelo escuro, Uhum. né? Eu vejo Perfeito. assim. Que foi aquele momento que você não estava Uhum. tendo fé, né? Exato. Quando desmontou Quando o seu desmontou, castelo exato, afetivo e profissional. exato. Próxima, Bru. Ah, Vamos lá. Esse é o momento Pepinho, tá? A mãe dele, que é a Ana, vai dar voz a ele, né? Ele gosta de escutar bons conteúdos, ele gosta de bichinhos, ele gosta dessa energia que tá aqui. E aí ele pega palavras e a mãe dele dá voz a essas palavras. E o que vier na sua mente quando ela falar essa palavra, o que vier você fala. que você sentiu. O que Tá. você sentir, tá bom? E se não quiser também falar, Se passo. não veio, passo. Tá, Também tem, tá. às vezes não vem, É, né? sim. 1. Amor. É o que rege o universo. 2. Acolhimento. É amor, é cuidado, é sustentação. 3. Complete a frase. Conexão é. Conexão é profundidade, é entrega. 4. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? O que eu mudaria? Eu falo, é uma frase que eu gosto muito. Eu começaria sempre pela minha mudança, sabe? Eu acho que mudar é fazer com que as pessoas saibam que tudo que está fora, primeiro vai ter que começar para dentro. É mudar o dentro. Uhum. Eu acho que seria a mensagem, assim. Perfeito. 5. Propósito de vida. É potência. 6. Felicidade. Olha, a felicidade é quando você está em harmonia, mas a felicidade hoje, para mim, ela está quando eu consigo contribuir para o outro. Ela tem que estar ligada com o outro junto. Não, ela não vem, às vezes, sozinha, né? Claro, eu tenho a minha felicidade, mas a felicidade, ela, quando você, de alguma forma, você está trocando ela Tem com que ser alguém, bom para você tem e que para o outro. ser bom para mim e para o outro. Perfeito. 7. Complete a frase. Ter um animal de estimação é. Respeito, equilíbrio. 8. Gratidão. A gratidão é reconhecer Deus em mim. 9. Espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é o meu sustento, é a minha fé. E 10. Uma frase ou um pensamento seu ou de alguém, uma mensagem que você gostaria de passar. Uma mensagem. Uma frase, um pensamento. Eu vejo... Vem tantas coisas até na cabeça, né? Eu vejo como que... Eu acho que toda dor esconde um tesouro. Perfeito. Minha querida, a gente agora quer te dar alguns presentinhos. Tá aqui o livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Uau! Tá? Que Vai demais. bater muito com a sua descrição. Sim! Aqui tem o livro do Alex falando sobre neurofeedback no tratamento Que do legal. TDAH. Olha, tudo autografado. Tem um tem livro alguns aqui que é veterinários Mentes Mentes Depressivas, Depressivas. as 3 dimensões da doença do século, porque eu botei aí corpo, mente e espírito, que não Tá. tem nada a ver com religião. E tem o último, né? Que tá fresquinho agora, saído agora, que é Um Tempo para Mim, que são 365 frases e reflexões para a gente poder tirar um tempinho de autocuidado mental todo dia. Muito necessário.
absolutamente Para mim, necessário. absolutamente necessário. Para todos né? nós, sim, né? Mas sim, não para todos acabou. nós. Pode trazer, por Não favor. acabou. Não Nossa. acabou. Pode botar aqui. Esse daqui Ah, também é uma eco bag nossa, né? Completamente acontecer. ecológica. Aí aqui vem o nosso mascote, Mascote. Pipim. E aqui temos que a nossa frase: faça, aconteça e inspire. Pod People, eu fui. Ah! Muita honra, nossa. E aí aqui tem um caderninho para você fazer as suas anotações. Planejar o próximo ano Ai, já. sim, Com 2025. certeza. Aqui também tem Um brownie browniezinho sem Uau, glúten. sem glúten, uau, é. tá? Com a carinha dele. E por Ai, que último, delícia. uma canequinha que Pode tirar. é. Ai, Tirar- um ficezinho aqui. Não, porque ela não... Ó, Pra você lindinha, tomar tomar um chazinho, cafezinho, um café, chazinho, pra lembrar da lembrar da gente. gente. Sim, com certeza. tá bom? Tá Ai, bom? que demais. Mas não acabou. É. Agora você vai olhar para aquela câmera ali, dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar pra gente. Não olhe pra gente. Só olhe pra ela. Ai, então, e quem, né, quiser entender um pouquinho mais sobre essa relação, precisar de um acolhimento, né, com relação aos seus animais que partiram, entender um pouco mais sobre a vida deles, né, então pode estar me seguindo no Instagram, Ednilce Galego, @ né, Ednilce Galego. Tem lá um e-book também, mas tem muitas novidades vindo para 2025. Mas eu sou muito, são dois universos lá no meu Instagram, até para que as pessoas entendam, porque não é só sobre acolhimento, o acolhimento ele está no feed, mas nos stories eu falo muito sobre esta relação nossa com os nossos animais, como eles sentem a vida, como eles percebem a vida e o quanto eles podem nos ajudar como pessoas, né? Então acho que é isso. Muito obrigada, querida. Obrigada Muito a você. Obrigada mesmo. Muito obrigada, adorei. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com @Ednilce Galego, Ednilce com S, tá bom? Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa relação tão complexa entre seus pets e nós, seres humanos, e como isso pode favorecer o nosso desenvolvimento, a abertura da nossa consciência, eu sugiro que vocês sigam. Porque aqui, no Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento podem, de fato, revolucionar a nossa existência. Se você não segue o canal, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as nossas novidades e faz o seguinte, se você gostou do episódio, compartilha, tá bom? Muito obrigada e até o próximo Pod People.